Muito bem, nós vemos então, nesse dia, nesta terça-feira, uma liturgia dizendo quem é Jesus. Quem é esse que vem, que nós estamos esperando? Nós estamos no tempo do advento, nos preparando para aquele que há de vir. E quem é esse que há de vir? Quem é esse Jesus? Quem é esse que nasceu? Que nós vamos comemorar o nascimento dele, o Natal dele. Ele é o bom pastor. Hoje nós vemos que ele é aquele que procura a ovelha perdida. É o bom pastor, aquele que ele próprio junta as ovelhas nos seus braços, tange as ovelhas mães, é aquele que deixa as 99 em segurança para procurar aquela que se perdeu. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus que se fez homem e que trouxe toda essa graça para o meio de nós. Mas é bom entendermos que toda essa graça de Deus acontece diariamente nas nossas vidas, só que existe um porém, né? Sempre tem um porém, né? E sabe qual que é esse porém? Esse porémzinho de nada, somos nós. Nós somos esse porém. Apesar de nós, Deus é, não importa a nossa forma de ser, Deus vai ser sempre Deus e sempre vai ser cheio de misericórdia, mas a obra da salvação dele depende em nós, de nós. Para que aconteça, nós precisamos colaborar com a graça, nós precisamos colaborar com a salvação. Aqui no Evangelho, nós vemos no finalzinho, dizendo que Deus não quer que se perca nenhum desses pequeninos. Nós somos os pequeninos, nós somos esses que Deus não quer que se perca nenhum. Ele não quer, mas olhem para a história da nossa igreja, olha para a história do nosso mundo. Quantos já se perderam? Quantos tiveram uma vida devassa, longe de Deus, não querendo Deus, uma vida embrenhada em corrupção, materialismo, em tudo o que se diz em relação ao mundo e nada em relação a Deus. Deus não quer que se perca nenhum de nós, e Ele nos chama, Ele nos procura, nos busca com muito afinco, mas nós precisamos nos deixar ser encontrados. Nós precisamos colaborar com a graça. Nós precisamos querer ser encontrados por esse Deus. Ele nos busca, nos chama todos os dias. Nos chama hoje, através dessa liturgia, através dessa palavra, através da comunhão, da Eucaristia que nós vamos ter daqui a pouquinho. Ele nos chama, mas o quanto de fato nós nos deixamos ser encontrados por Ele. O quanto de fato nós queremos ser encontrados. E aí, depois ainda tem uma coisinha a mais. Sendo nós encontrados por Ele, deixando-nos ser encontrados, colaborando com a graça, o quanto de fato daí nós passamos a cooperar com Jesus nessa empreitada. O quanto de fato nós passamos a colaborar com Jesus na sua iniciativa de querer salvar outras ovelhas que estão perdidas, de buscar outras ovelhas. Talvez nós mesmos, sendo instrumentos, sendo Jesus na vida dessa outra ovelha que está perdida. O quanto de fato nós temos colaborado, depois de ter escutado o chamado de Jesus, de nos deixar ser encontrados por Jesus, o quanto nós estamos ajudando Jesus a encontrar também outras ovelhas. São muitas que estão perdidas pelo mundo, muitas, muitas. E nós precisamos colaborar com essa obra. Nós precisamos fazer com que o reino de Deus de fato aconteça. Mas precisa acontecer através de nós. Precisa acontecer através do Fábio. Precisa acontecer através de cada um de nós. Deus nos chama. Nós temos um chamado cada um, diferente de cada um, para que possamos de fato ajudá-lo nessa obra de redenção. Olha que interessante. Deus, quando veio ao mundo, se fez homem, Ele andou no meio de nós e Ele se mostrou de fato como era um ser humano.
100% humano. Como nós lemos nas Escrituras, ele se rebaixou totalmente. E ele não se fez de fato Deus no meio de nós, se fez homem. E tudo que ele fez, tudo que ele realizou no poder do Espírito Santo, para nos ensinar, para nos mostrar que nós podemos fazer igual a ele, e ainda melhor, como ele mesmo disse, desde que nos deixemos ser conduzidos por ele. Portanto, o quanto nós temos buscado isso, nos abrir a essa graça, nos abrir a essa condução, sermos conduzidos pelo Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo nos conduza, deixar que o Espírito Santo nos use, para também sermos Jesus na vida dessa ovelha que está perdida. Às vezes uma palavra, às vezes uma colaboração em uma pastoral, em qualquer coisa, de repente, que a igreja está precisando, já é o suficiente, já estamos colaborando. Se não podemos colaborar, de repente, com o nosso trabalho físico, com a nossa presença, mas colaborar, às vezes, financeiramente, quanta ajuda a igreja precisa, quanto precisa de trabalhadores, quanto grande é a messe, e quão poucos os trabalhadores. Aqui na nossa paróquia, quanta coisa está acontecendo, em quantos lugares precisaria ter mais gente para colaborar com essa obra de redenção, de evangelização, e quanto nós precisamos, e não dispomos, não temos as pessoas de repente estão ocupadas com outras coisas, e não podem ajudar ou não querem ajudar. Portanto, a pergunta, o quanto de fato eu estou colaborando? Porque Jesus veio, já faz tempo, nós estamos nos preparando para o Natal, e que período gostoso esse, na verdade. A música, né, de hoje, de entrada, nossa, me lembra de quando eu era coroinha, pequenininho, uma delícia esse período do Natal, né, o presépio montado, as luzinhas acesas, nos traz um momento especial de fato. Vamos comemorar algo grandioso que aconteceu, mas olha, a gente está comemorando um aniversário. Jesus não vai nascer de novo. Nós não estamos comemorando esperando Jesus nascer. Nós vamos comemorar um nascimento que já aconteceu há muito tempo. O reino dos céus está no meio de nós, está próximo. E nós podemos alcançá-lo e também colaborar com ele. E mais do que poder, nós devemos colaborar com esse reino, que esse reino de fato aconteça na vida das pessoas, porque ele está aí. E ao ponto de nós já termos, né, as evidências já há algum tempo de que já está próximo a volta de Jesus. Pode ser que aconteça ainda durante as nossas vidas, não sabemos. Mas e aí? Como ele vai nos encontrar? Como nós estaremos diante dele? Quando ele voltar na sua glória? Ou então, quando nós de fato partirmos nós antes para a glória? Como estaremos para nos encontrar com Jesus? Colaborei com o amor dele? Busquei de fato concretizar o reino no meio do mundo? Ou fiquei aí indiferente, como mais um? Lembre-se como vai ser tratado no último dia aquelas pessoas que não ajudaram, que não fizeram a vontade de Deus. Portanto, ainda é tempo, e principalmente nesse momento tão gostoso da preparação para o Natal, que possamos refletir a respeito disso, o quanto tenho de fato colaborado com a obra desse grande e bom pastor, que deixa as 99 ovelhas na segurança das montanhas e vai procurar aquela que está perdida. Gostaria de fazer um pequeno adendo aqui. Nós estamos sendo assistidos, ou também está participando da nossa celebração, um amigo que está na Itália, em missão. Está na cidade chamada Rimini, o nosso querido Valdir Missionário, que era colaborador aqui da Rádio Desterro, tinha um programa Desperta Missionário, aqui na Rádio Desterro FM, e está na Itália, nesse momento, em missão. Vai passar um bom tempo lá. Quero saudar o Valdir, mandou mensagem dizendo que ia estar nos acompanhando na celebração, na novena de São Padre Pio hoje. E hoje é um dia especial para uma cidade da Itália, chamada Loreto.
Vocês já ouviram falar da história de Nossa Senhora de Loreto? Nós temos aqui em Itaguajé, ela como padroeira de uma... não, acho que não é padroeira de Itaguajé. Ah, não, é padroeira de Itaguajé, é verdade. É padroeira da cidade. Nossa Senhora de Loreto, ela tem uma roupagem diferente, uma vestimenta diferente, e ela é considerada, eu vim saber disso agora, há pouco tempo. Na época que eu era piloto, eu não sabia disso, mas ela é considerada como a padroeira dos pilotos. E por que Nossa Senhora de Loreto, padroeira dos pilotos? Sabe o que acontece? Lá em Loreto tem uma casa com 3 paredes. Essa casa apareceu do nada na cidade. Por volta do ano de 1400, se não me engano, é isso que eu vi lá, não me lembro exatamente a data. Mas ela apareceu do nada lá. E segundo a tradição, segundo, né, as lendas, que essa casa é a casa onde morou Maria, José e Jesus em Nazaré. Porque de fato, a casa em Nazaré, onde era o lugar que morava Jesus, sumiu. Só ficou o alicerce. E essa casa, entre aspas, misteriosamente, apareceu. E segundo relatos, antes, essa casa ficou um tempo assim, alguns anos, algumas décadas, numa cidade na Eslováquia. E depois ela sumiu de lá também e apareceu em Loreto. E segundo a tradição, a fé do povo, que ela foi transportada pelos ares, pelos anjos. Os anjos levaram essa casa, porque aquele lugar onde estava a casa de Nossa Senhora foi profanado, por assim dizer, por pessoas de outras religiões. E aí a casa de repente poderia até ser destruída. Ela foi levada para a Eslováquia. Naquele lugar também houve uma mudança de religião do povo, e ela sumiu também de lá e foi para Loreto. E é interessante que essa casa está de pé e ela não tem alicerce. Ela está como se de fato pegassem ela e colocassem no lugar. Ela não está alicerçada em muro de arrimo ou em nenhum tipo de broca ou de qualquer coisa que entre para dentro da terra. Ela está para fora da terra. Ela está simplesmente sobre o lugar. E quando ela apareceu no meio da rua. Ela não foi colocada num terreno, ela não apareceu num terreno, ela apareceu no meio da rua. E aí o pessoal perguntou, ficou assim, achando estranho, por que somente 3 paredes? Por que 3 paredes? Por que não 4 paredes? Então, por que não era uma casa completa? Lá em Nazaré, a casa de Maria, de José, a casa da Sagrada Família, ela estava apoiada numa rocha. A rocha fazia parte, como uma gruta, fazia parte da parede de trás da casa. Então ela só tinha 3 paredes, na verdade. E aí, claro, com o passar do tempo, isso foi intrigando a ciência foi fazendo alguns exames, testes e pesquisas, e de fato, as pedras que foram usadas para construir a casa, a argamassa que foi usada para unir as pedras, não é daquela região da Itália, não é daquela região da Europa. Ela de fato parece-se muito, ou de fato é igual às pedras e à argamassa que era usada naquela região da Galileia, onde Jesus morava. Portanto, um outro milagre, um outro fato inusitado da ciência, que não sabe explicar como essa casa foi parar naquele lugar, de uma forma que não parece que ela foi demolida e depois reconstruída, porque ela está intacta, inclusive com restos e coisas que provavelmente caíram e entraram no meio da argamassa quando ela foi construída pela primeira vez, diante de tudo mais. E outra coisa interessante é que por debaixo da parede da casa, se você pegar algo muito fino, você consegue passar por debaixo, porque de fato ela não tem ligação com o terreno, ela é apenas apoiada ali naquele lugar. E também o Papa Bento XVI, em 2012, ele foi visitar a casa de Loreto,
E ele ficou impressionado com aquilo. Ele falou: de fato, a casa só tem 3 paredes e foi colocada no meio da rua porque é uma casa pública para todo mundo. É a casa de Nosso Senhor, é a casa de Nossa Senhora, é a casa da Sagrada Família, ou seja, é a nossa casa. Esse é o significado dela ter sido colocada no meio da rua e com uma parede aberta. Então, hoje nós temos essa comemoração. Não é uma comemoração obrigatória da igreja, mas em alguns lugares onde ela é a padroeira, se comemora Nossa Senhora de Loreto, devido a esse fato inusitado, incrível, de a casa da Sagrada Família ter sido de repente transportada e colocada num lugar muito longe da onde ela de fato estava, de Jerusalém, ou da terra da Galileia, né? Lá na Palestina, de repente ela aparece em Loreto, na Itália, num lugar muito longe. São os mistérios de Deus, as coisas que de fato nós temos na nossa Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.